Olha, com alegria chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa que é produzido na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, pela TV Gran Dourados. Meu abraço ao amigo Rubens, a Roseli, a toda a sua equipe de trabalho. E hoje também eu quero mandar um abraço aqui aos nossos telespectadores do estado do Acre. Nosso abraço muito especial para vocês que nos acompanham aí no Acre, e também nosso abraço hoje para os nossos telespectadores de Santa Catarina. Nosso abraço muito especial a todos vocês. Nosso convite para você vir conhecer esta cidade maravilhosa, cidade de Dourados, e vindo aqui, claro, você faça uma visita a nós, a Igreja Presbiteriana do Brasil, bem no centro da nossa cidade. Teremos a alegria de receber você e a sua família ali, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo. Hoje nós vamos falar sobre filhos. Filhos. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. O programa Mato Grosso do Sul em Foco, nesses dias falando sobre a família. Hoje nós vamos falar sobre filhos. O texto é de Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Filhos é um grande desafio, mas todos nós somos filhos. Primeiro, eu quero lembrar aqui, você que me ouve, é uma condição comum de todos nós, todos somos filhos. Devemos lembrar dos nossos pais. Devemos lembrar do nosso tempo na casa dos nossos pais, a casa paterna. Tem coisa mais saudosa ao nosso coração do que seja a casa paterna, a casa dos nossos pais? Então todos nós somos filhos. Joaquim Nabuco, um estadista brasileiro, diz que é aos nossos filhos que nós pagamos aquela dívida com os nossos pais. Olha a ligação disto, é aos nossos filhos que nós pagamos aquela dívida que temos com os nossos pais. Então não reclame dos seus filhos. Você está na jornada da posteridade, de geração em geração. Você sabia como que os filhos entraram na história humana? Como que chegaram os filhos? A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, nossos primeiros pais. Adão foi criado do pó da terra e Deus então soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. E diz mais o texto, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Disse, pois, o Senhor Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois vai dizer assim, que o Senhor então fez o homem, homem e mulher os criou, sexo masculino e feminino, a sua imagem e semelhança. Mas primeiro ele criou Adão, depois o Criador fala assim, não é bom que o homem esteja só, e fez cair pesado sono sobre Adão. E este adormeceu, aquele sono que foi praticamente uma anestesia. E o Senhor então tirou uma costela de Adão. E daquela costela que ele tirou de Adão, ele fez Eva, sua mulher. E quando Adão acordou daquele sono pesado, anestésico, longo, então ele olha. E ele que não achava nenhuma auxiliadora que ele fosse dono em todo o palco da criação, no meio de tantos animais e plantas, mas não tinha um ser semelhante a ele. Então quando ele acorda daquele sono e que olha para a sua mulher Eva,
Alguns brincam que era a mulher mais linda do mundo, claro, só tinha aquela. Então, Adão olha e diz assim: essa afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Então vem logo um texto que segue dizendo a norma do casamento. Deus institui ali a família. Eis porque deixa o homem a seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só, de um Deus fez dois. De Adão, ele agora faz Eva, sua esposa, sua auxiliadora idônea, sua companheira. Tanto que ele diz: varoa, minha igual, que do varão foi tomada, minha igual. Então, Deus de um faz dois, e de dois agora une em casamento para fazer um de novo, tornar-se ambos dois uma só carne. Então a Bíblia registra depois o episódio da queda. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que Satanás, em figura de serpente, enganou os nossos primeiros pais. Primeiramente Eva, que comeu da árvore do fruto que o Senhor nosso Deus havia dito que não poderia comer. Era o pacto da criação, era o pacto das obras. Mas eles transgrediram. E ela deu do fruto a Adão e ele também comeu. Não é maçã, esse fruto não é a relação sexual do casal, tem nada a ver com isso. É uma árvore. A Bíblia só registra que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, que o nosso Criador havia dito aos nossos primeiros pais que não era para comer. O problema não é o fruto, é a desobediência, é a transgressão da regra, da ordem estabelecida. Deus é um Deus ordeiro, ele trabalha com normas, com aliança. Então, passado esse tempo, o Senhor Deus, então, depois do pecado do homem, o Adão e Eva esconde de Deus, que todas as tardes passava pelo jardim do Éden. Era um momento de diálogo entre o Criador e a criatura, criada à sua imagem e semelhança, para ter um relacionamento com Deus e cuidar da obra de Deus, da criação de Deus. Então todas as tardes havia ali um diálogo entre o Criador e aquele ser que ele criou à sua imagem e semelhança. Estava indo tudo bem, mas naquele dia eles esconderam de Deus. Então Deus chamou Adão: onde estás? E Adão então estava escondido, e diz que estava ali porque teve medo. E o Senhor falou assim: comeste do fruto que te ordenara que não comesse? E ele diz: a mulher que tu me deste me enganou e eu comi. Perguntou: o que é isto, mulher? Ela falou: a serpente que tu criaste. Ou seja, todo mundo transfere a responsabilidade. É o pecado, a queda, o pecado original, a queda da raça humana, submetendo agora toda a raça humana à maldição de Deus. Maldita será a terra por tua causa. E entre a nova regra após a queda do homem, o Senhor também estabeleceu que a mulher daria à luz a filhos em meio a dores, mas não tirou do casal o privilégio de crescer e multiplicar e cumprir o mandato social de Deus, a formação da família e multiplicar a raça humana sobre a terra. O texto de Gênesis capítulo 4 começa dizendo que coabitou o homem com a sua mulher, e esta deu à luz a um filho e disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor, Caim. Assim chegaram os filhos aos casais neste mundo. Caim foi o primeiro filho. E Eva diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A expectativa do casal, quando Deus lhes fez a promessa depois da queda, é que ela daria um filho varão que esmagaria a cabeça da serpente, provavelmente. Então ela pensa: agora tem esperança para nós, porque aquela que me enganou veio agora o meu filho para limpar a honra dos pais. Um filho para limpar a honra dos pais. Só que Gênesis 3,15 não estava falando de Caim nem de Abel, que depois nasce também na vida do casal, mas estava falando de Cristo,
aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Mas o que eu queria que você entendesse é que é desta forma que os filhos chegaram a este mundo. E os filhos chegam a este mundo numa sucessão natural da raça humana, através do relacionamento de pai e mãe. Então, de um homem e uma mulher, chega o filho para dar sequência à raça humana, para cumprir este mandato social de Deus, quando acabou de criar o primeiro homem e o primeiro casal. Ele então disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Era para multiplicar a raça humana sobre a terra, e assim, nesta ordem do Criador, a raça humana vai sendo multiplicada sobre a terra e os filhos vão chegando à vida dos casais. É uma bênção receber filho na nossa casa, nossos filhos que vêm. O Salmo 127, versículo 3 diz que herança do Senhor são os filhos. Eles chegam na nossa casa como herança do Senhor, como uma sucessão familiar, como o prolongar da aliança de Deus e da bênção de Deus, tanto na graça comum quanto na graça especial. Filhos são dádivas de Deus na nossa casa, por isso que diz ao texto, o fruto do ventre, o seu galardão. Chega como um galardão, uma recompensa, uma graça de Deus na vida do casal. Mas a Bíblia estabelece algumas normas sobre como nós devemos criar os nossos filhos. Então entendemos que eles são do Senhor, eles não pertencem a nós. Herança do Senhor são os filhos, ou seja, eles não pertencem a nós, eles pertencem ao Senhor nosso Deus, tanto que eles não ficam para sempre conosco. Os filhos são passageiros na vida do casal. Chega um momento que eles querem também formar a sua casa, a sua família, casar, constituir a sua família, formar o seu lar, ou sai para estudar e de lá não volta. Enfim, os filhos são passageiros na vida do casal, mas eles pertencem ao Senhor. Então, quando chegam os filhos na nossa casa, devemos entender que eles não são nossos, não são possessão nossa, eles pertencem ao Senhor nosso Deus. Eles pertencem exclusivamente ao Senhor, como você hoje. Talvez seus pais já não estão mais aqui, você pertence ao Senhor. Então os filhos pertencem ao Senhor. E o texto que nós lemos, ele nos mostra como que a palavra de Deus ensina os filhos neste respeito com os pais. Todo filho tem que saber que abaixo de Deus, à mercê de Deus, todos nós, filhos, devemos a nossa vida aos nossos pais. São eles, pelo mandamento de Deus e pela graça de Deus, que nos trouxeram a este mundo, mas não pertencemos aos pais, pertencemos ao Senhor nosso Deus. É por isso que Jesus vai falar: olha, quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Chega um momento que, se os pais te impedem a seguir a Cristo, a Bíblia diz que você vai ter que dizer a eles: pai, eu preciso de seguir a minha jornada, a minha vocação, eu preciso de seguir o meu chamado. Eu me lembro com muito carinho, quando eu fui vir para Dourados, que meu pai, lá em Minas, disse: meu filho, mas você vai para tão longe? E depois se arrependeu, falou: meu filho, eu sei que desde quando você saiu de casa para seguir o seu chamado, você tem que seguir agora o seu chamado por onde o Senhor te mandar. Então, assim, tanto o coração dele teve paz, quanto o meu teve paz, porque nós pertencemos ao Senhor como filhos. Herança do Senhor são os filhos. Mas o texto de Efésios vai dizer assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obedecer a pai e mãe é um dever dos filhos. Às vezes os filhos estão dentro de casa e eles que querem estabelecer a ordem da casa, os valores da casa. Não. A Bíblia diz que os filhos precisam de obedecer ao seu pai e à sua mãe. E quando fala assim, filhos, obedecer aos pais, esse é o papel dos filhos dentro da casa dos pais, a obediência. Filhos, é mandamento do Senhor, é ordem do Senhor, que nós devemos obedecer aos nossos pais. E a obediência aos pais é porque é justo.
e devemos obedecê-los no Senhor. Nossos pais não podem nos impedir de seguir ao Senhor, mas nós precisamos de obedecê-los no temor de Deus no nosso coração. Então guarde isso, filho, o seu papel dentro de casa é que você precisa de obedecer a seu pai e a sua mãe. Quem não obedece pai e mãe está em desobediência primeiramente ao Senhor. É o Senhor que manda os filhos obedecerem a seus pais. Então, filhos, obedeçam a seus pais, porque é o Senhor que está nos mandando obedecer aos nossos pais. Não saia daí, eu vou dar um intervalo e volto para continuar este assunto sobre os filhos. Muito bem, nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco para todo o Brasil, pela TV Com, esse programa que é produzido na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, pela TV Grandourados. Nosso abraço a você que nos acompanha neste momento aqui através desse programa Mato Grosso do Sul em Foco. Vindo a Dourados, ou vindo ao Mato Grosso do Sul, visite Dourados. E vindo a Dourados, visite a Igreja Presbiteriana Central de Dourados, bem no centro da nossa cidade, tá bom? Hoje nós estamos falando aqui sobre filhos, esta bênção de Deus chamada filhos. Eles pertencem ao Senhor, não pertencem aos pais. Eles devem ser criados para o Senhor e não para nós. Mas também o texto diz que os filhos devem obedecer aos pais. Eu estou analisando Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. O versículo 2 vai dizer assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honra teu pai e a tua mãe. A palavra honrar é mais do que obedecer. Honrar significa o seguinte: eu jamais farei qualquer coisa que possa trazer desonra à minha casa paterna, independente de meus pais estarem vivos ou não, independente deles estarem bem da cabeça ou não, independente deles morarem comigo ou eu com eles. Honra teu pai e a tua mãe. Honrar é mais do que obedecer, é tributar a eles a honra, o respeito que a palavra de Deus estabelece. E é mandamento do Senhor, é o 5º mandamento da lei de Deus. E Paulo está dizendo aqui que é o primeiro mandamento com promessa, porque todo mandamento vai dizer: olha, se você não obedecer, haverá uma punição. Mas este aqui é um mandamento com promessa, para que te vá bem. Deixa eu explicar como que um filho vai bem quando ele aprende a obedecer pai e mãe em casa. Esse é o princípio básico da vida. Quem aprende a obedecer pai e mãe em casa vai bem. Por quê? Porque não vai ter dificuldade para obedecer a professora ou professor lá na escola. Não vai ter dificuldade para obedecer a um idoso na rua, a uma idosa. Se aprendeu a obedecer ao pai e à mãe, o mandamento aqui não fala só ao pai e à mãe. Se ele aprendeu a obedecer à mãe, ele vai aprender também a respeitar uma mulher na rua. Isso fala tanto de crimes contra a mulher. Se ele aprendeu a obedecer à mãe dentro de casa, respeitá-la devidamente, ele vai saber respeitar uma mulher lá na escola, no trabalho, na rua. Tantos homens que não sabem respeitar uma mulher. Então o mandamento é a base para a vida, para que te vá bem. Honra para que te vá bem. E eu não tenho dúvida, porque um filho que aprende a obedecer pai e mãe, ele não tem dificuldade de obedecer também, além da escola, lá no trabalho. Um chefe, um superior, ele vai saber harmonizar uma equipe de trabalho. Ele vai saber receber ordem, cumprir ordem.
Quando ele chegar no posto de chefia, ele vai saber também dar ordem e respeitar as pessoas que trabalham com ele, porque quem aprende a respeitar pai e mãe, a honrar a seu pai e a sua mãe, não tem dificuldade com as relações humanas, lá no trabalho, lá na igreja, lá na escola, lá na sociedade. Por quê? Porque o mandamento é a base para a vida, é a base para o respeito em todo lugar. Hoje nós vemos tantas atrocidades acontecendo dentro das escolas, porque muitos filhos não aprenderam a obedecer pai e mãe em casa. Então esta é a base, e aqui diz que é um mandamento com promessa, para que você vá bem. É desejo do coração de Deus que você, filho, vá bem na sua vida. Então aprenda a honrar pai e mãe, para você ter uma vida longa sobre a face da terra, uma vida bem vivida sobre a face da terra, uma vida onde você não é uma ameaça para ninguém, onde as pessoas não se tornam ameaça para você, é para que você vá bem. É desejo de Deus que você vá bem sobre a terra. Então aprenda a honrar a seu pai e a sua mãe, aprenda a obedecer a seus pais. E depois o texto vai dizer assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui também o Senhor fala aos pais. Esse texto foi escrito, a carta de Paulo aos Efésios, na segunda metade do primeiro século, quando o Império Romano era o grande e poderoso império de toda a terra. E as leis do Império Romano, um pai tinha total poder sobre o filho. Inclusive, se um pai matasse o seu próprio filho, ele não respondia criminalmente por isso. Ele tinha o pater poder, ele tinha poder de vida e morte sobre a vida de um filho. Mas os pais crentes, os pais cristãos foram orientados a não seguir esta norma do pater poder, no sentido de poder até tirar a vida de um filho ou abusar da sua autoridade paterna. Toda autoridade no mundo é delegada. Todos nós que exercemos algum tipo de autoridade, é uma autoridade delegada. Nós nunca podemos ultrapassar as linhas desta autoridade. E um pai tem uma autoridade natural sobre o filho. É diferente de um governador que tem uma autoridade delegada por um período. Não, um pai tem uma autoridade natural sobre a vida de um filho. Mas ele não pode extrapolar os limites dessa autoridade para se tornar um agressor dentro de casa, ou um impostor, ou um homem violento. Quantas violências que já aconteceram dentro de casa, até de filho desejar tirar a vida dos pais, de tanto que ele abusava da sua autoridade. Então o texto aqui dá um equilíbrio das escrituras, do temor de Deus no nosso coração, ao dizer: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Os pais não podem fazer injustiça com os filhos, tratar um melhor do que trata o outro, passar a mão na cabeça de um e castigar, judiar demais o outro. Um pai não pode fazer injustiça de querer que os filhos vivam um padrão de vida diferente do deles, como quem diz: no meu tempo eu não tinha nada disso, você também não pode ter agora. A justiça é que nós precisamos de tratá-los no mesmo padrão de vida que nós vivemos. Os pais então não podem provocar os filhos a ira com esses tipos de injustiça ou autoritarismo dentro de casa. Mas diz aqui o texto: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ensino, disciplina, ensino, admoestação, disciplina fazem parte da criação dos filhos, para que ele vá bem, para que ele tome bom rumo na vida. Porque se nós não damos aos nossos filhos ensino, a educação do lar, a admoestação, que é chamar a atenção deles quando faz coisa errada, ou até mesmo chegar a uma disciplina por algum ato que eles cometeram e que carece de serem corrigidos, nós vamos deixar para depois a mão pesada do Estado fazer isto. E quando nós fazemos isso, corrigimos
orientamos, disciplinamos, admoestamos dentro de casa, nós estamos evitando que os nossos filhos caiam naquela vala comum de tanta coisa cruel que nós vemos pessoas tão jovens fazendo neste mundo. Então, pais, aprendam a criar os seus filhos no temor do Senhor. E filhos, aprendam que vocês precisam de obedecer os seus pais. Nós vamos concluir aqui o nosso programa, hoje falando sobre os filhos. Vamos dar um intervalo e voltamos para orar pelos filhos. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida. Muito bem, nós chegamos no momento final aqui do programa Mato Grosso do Sul em Foco pela TV Com Brasil. Esse programa que é produzido aqui pela TV Gran Dourados, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nossa gratidão a você que nos acompanha. Hoje nós vamos orar pelos filhos. Oração é conversar com Deus, oração é tocar Senhor Deus, o céu. nós oramos pelos nossos filhos. Eles são dádivas do Senhor, são herança do Senhor. Chegam na nossa casa como um galardão, como uma recompensa. Eles pertencem a Ti. Portanto, dá-nos sabedoria e graça para criá-los. Também quero agradecer ao Senhor pela vida dos nossos pais que nos criaram. Nos educaram pelas veredas da cruz de Cristo. Nos ensinaram a amar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nos ensinaram, ó Deus, os Teus mandamentos. Nos ensinaram os princípios e valores da Tua palavra. Como filhos, queremos agradecer pelos nossos pais. E agradecer também pelos filhos que o Senhor nos deu. Dá-nos sabedoria e graça em criá-los. E que eles também tenham um coração rendido ao Senhor, que ama o Senhor e que anda pelos Teus caminhos. Oramos por todos os filhos neste momento. Se há algum filho com coração rebelde contra os pais, que o Senhor os converta, porque o Senhor é quem converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Traga este renovo no coração de pais e filhos neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aquieta o mar, faz tempestade acalmar, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre, quando eu oro, a terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar.